Oi, gente, tudo bem com vocês? Na trilha de aprendizagem de hoje, nós vamos estudar de uma forma mais aprofundada o processo de respiração celular. Lembrando que é através da respiração celular que nós temos a produção de uma moeda energética chamada de ATP. Essa moedinha energética, ela vai ser utilizada em muitíssimas reações bioquímicas e metabólicas que acontecem na célula e nos organismos vivos. Nós vamos entender aonde ocorre a respiração celular e vamos compreendê-la de uma forma mais, digamos assim, facilitada, entendendo que a respiração vai ocorrer em etapas diferentes e como que essas etapas elas estão interligadas. Então vamos lá? Bom, hoje nós vamos então entender de uma forma bem tranquila, passo a passo, como é que funciona a nossa respiração celular. Muito bem. Então, quando nós falamos de respiração celular, nós temos que lembrar que a respiração celular ela estará relacionada à síntese de ATP. Então, é uma reação que, ao final, eu tenho a produção da moedinha energética, que é chamada de ATP, tá? É importante nós lembrarmos como uma informação adicional que nós podemos ter a respiração celular, que produz ATP, de duas formas diferentes. Nós podemos ter a respiração aeróbica, que é aquela respiração que utiliza como um dos reagentes o gás o oxigênio, mas também nós podemos ter a respiração anaeróbica, que é aquela que não utiliza oxigênio. A respiração anaeróbica nós também chamamos de fermentação, que é uma variação da respiração celular, que nós vamos falar mais para frente, mas não é o objetivo da nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre a respiração aeróbica, que utiliza oxigênio. Lembrando então que essa síntese de ATP, que é um dos principais objetivos da respiração celular, esse ATP é uma moedinha energética. Lembrando que nós vimos na aula passada, né, o ATP, adenosina trifosfato, ele é formado por um açúcar, que é a ribose. Lembrando que a ribose, porque possui aqui, né, nos carbonos grupos OH, ligada a uma adenosina, que é uma base nitrogenada, e 3 grupinhos fosfatos. Então, quando nós temos a formação do ATP, ele é formado por 3 grupos fosfatos. Quando essa molécula ela é uma armazenadora de energia, e a energia está exatamente nessas ligações aqui dos fosfatos. Quando esse ATP, que é, né, uma moeda de um armazenador energético, quando a célula precisa de energia, o que acontece? Ocorre o rompimento, né, dessa ligação fosfato, formando o ADP mais um fosfato orgânico, porque esse fosfato ele acaba se desligando, né, saindo. Quando a gente tem essa quebra de ligação, a gente tem a liberação de energia, tá? Então, a energia vai estar nessa ligação aqui. Então, formei ATP, armazeno energia, preciso de energia, rompo essa ligação, libero energia, e aí eu tenho a formação do ADP mais o PI, que é o fosfato inorgânico. Se eu tiver a união desses dois, aí eu tenho a formação de ATP. Muito bem, onde ocorre a respiração celular, né? Lembrando que nós vimos na aula de agrobiologia, né? A respiração celular acontece dentro da mitocôndria, tá bom? E aí a gente pode ter, de acordo com algumas etapas que nós vamos ver da respiração, ela vai ocorrer em locais diferentes. Mas lembrando que a mitocôndria ela tem uma dupla membrana, ela vai ter uma membrana externa e uma membrana interna. Nós podemos ter a região interna da mitocôndria aqui, que nós chamamos de matriz mitocondrial, e podemos ter essas dobrinhas, né, que são formadas pela membrana interna, e essas dobrinhas, principalmente aqui, ó, nós chamamos de cristas mitocondriais. Quando nós realizamos a respiração celular, o que é a respiração? É eu pegar uma molécula de glicose e eu quebro essa molécula utilizando oxigênio, por isso que é uma respiração aeróbica. É importante nós lembrarmos que quando a gente tem a liberação desses produtos, nós vamos ter a formação da água
que está intimamente relacionada ao oxigênio. Então, o oxigênio, ele é um reagente que vai possibilitar a formação da água como produto. E a glicose é quem vai produzir ao final o CO2, que é aquilo, né, que vai sair. Então, quando a gente realiza a nossa respiração, a gente come um almoço, né, aquela bela macarronada, que vai ser uma fonte de energia, né, para o nosso corpo. A glicose é o que vai possibilitar, na hora que a gente faz a nossa expiração, liberar o CO2. Então, o CO2 ele vem dos carbonos, né, do oxigênio presente na glicose. A água que é produzida vai vir do oxigênio que nós, né, entra no nosso corpo quando a gente faz a inspiração. Mas na célula, quando a gente trabalha com a célula, a glicose ela vai ser quebrada, né, dentro da célula para a produção de energia, para que a célula possa utilizar nas suas reações metabólicas, ok? Então a gente tem a produção dessas moléculas de ATP. Então, quando nós vamos tratar de respiração celular, uma forma mais, digamos assim, esquematizada de entender a respiração é entender que a respiração ela acontece em etapas diferentes e que cada etapa vai ocorrer em um local diferente. Então, o que acontece? Quando a gente tem a glicose, que ela vai ser quebrada, como nós já falamos, a gente vai ter a primeira reação. Essa primeira reação ela vai ser chamada de glicólise. Então, o nome já nos explica. O que é glicólise, né? Glicólise é a quebra, né, lise, da glicose. Então, a primeira etapa da respiração celular, que não depende de oxigênio, ela é uma reação que a gente tem a quebra da glicose. Essa primeira reação, que é chamada de glicólise, ela acontecerá fora da mitocôndria. Ela acontece no citoplasma. Então, a glicólise ela pode acontecer até em organismos que não tenham mitocôndria, tá? Então, a glicólise ela vai acontecer nos mais diversos organismos vivos. Então, a primeira etapa, que é uma etapa mais simples, ela vai acontecer no citoplasma e nós chamamos de glicólise. Depois, nós vamos ter uma segunda etapa, que é chamada de ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, que vai acontecer aqui, dentro da mitocôndria, né, chamada na matriz mitocondrial. Então, essa etapa também, né, utiliza, né, alguns subprodutos dessa quebra da glicose. Então, a etapa 1 e 2, ela vai estar envolvida dentro dessa transformação da glicose em molécula de CO2 com a produção de algumas moléculas de ATP. Aí nós vamos ter a terceira etapa, que é chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia respiratória, ela já vai acontecer nas dobrinhas aqui internas da mitocôndria, que são chamadas de cristas mitocondriais. Então, essa cadeia respiratória, ela já vai ter a utilização do oxigênio. Então, a conversão desse oxigênio em moléculas de água vai acontecer exatamente na cadeia respiratória. E nós também vamos ter produção de ATP. Então, todas essas etapas, né, nós vamos ver que entre a glicólise e o ciclo de Krebs nós temos uma etapa muito pequenininha, que eu vou comentar, que é a oxidação do piruvato, mas vamos lembrar de uma etapa, mas ela é muito curtinha, então as três principais etapas que nós encontramos na maioria dos livros didáticos são a glicólise como primeira etapa, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico como a segunda etapa, e a terceira etapa, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Todas vão gerar ATP, cada uma com um rendimento diferente, certo? Mas vamos sempre lembrar que, quando a gente está trabalhando com a quebra da glicose, até ela conseguir ao produto final produzir CO2, nós vamos ter a etapa da glicólise do ciclo de Krebs envolvida. Quando nós já estamos trabalhando com o oxigênio, ou seja, o oxigênio ele vai ser um dos produtos e vamos ao final conseguir convertê-lo em água, porque a água ela vai ser chamada de um aceptor final,
né, desses elétrons da cadeia respiratória, nós vamos ter a terceira etapa atuando. Então, para que a gente tenha todo o processo de respiração acontecendo, nós vamos ter as 3 etapas e cada uma acontecendo em um local diferente da mitocôndria.